Ele já chegou aí? Ixi, ele tá aí? Então calma, calma. Deixa eu anunciar que tá chegando aí. Eu vou anunciar. Bom, gente, hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Eu vou estar batendo um papo militante monarquista Marcos Ferrari, do canal Monarquia Livre, que fala sobre monarquia, notícias nacionais e internacionais. Ele fala sobre criptomoedas também. Eu falo com o ilustre monarquista, ativista do movimento monarquista, que luta pela liberdade, ele luta pela liberdade. Estamos com ele, Marcos Ferrari. Boa noite, campeão. Como é que está você? Muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa e agradecendo aí a todos os seus... as pessoas que estão aí escutando a gente. Um grande abraço a todo mundo. Estou aqui para bater um papo com o Nobre. Obrigado, eu te agradeço. Eu fico muito feliz de falar contigo, porque o meu irmão fala muito bem de você. Não só o meu irmão, mas o Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo te conhecem. Não tem como. Só quem falar que não conhece é mentira. Porque conhece sim. Eu quero dizer o seguinte. Você defende a volta da monarquia? Você defende a volta da monarquia? Eu, claro que defendo. Desde a minha entrada no movimento monárquico, há 31 anos, a ideia é essa. Logicamente, existem caminhos para ser seguidos. Existe uma nova Constituição que deve ser trabalhada. Aliás, nós temos uma Constituição com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E se houver um plebiscito, claro, a possibilidade da volta da monarquia. Certo, muito bem. Bom, hoje existe algum movimento que defende a volta da monarquia no Brasil? Sim, desde 1990 existe um movimento pró-monarquia, liderados pela Casa Imperial do Brasil, pelos Orleans e Bragança, que são descendentes de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel. E isso começou oficialmente em 1988, com a retomada da liberdade de expressão por parte da família imperial, os direitos políticos delas também. Uma coisa, como funcionam os movimentos e os círculos monárquicos? Eles são independentes. As pessoas fazem por conta própria os custos, se vai ter alguma instalação, prédios, etc. Existe geralmente ali um estatuto padrão que alguns círculos seguem e são adotados em outros, conforme as características dos locais. Às vezes, dependendo da cidade, existe uma diferença entre estatutos, mas, no geral, são bem padronizados. Agora me diz uma coisa, por gentileza, porque é uma aula. Eu me sinto muito feliz aos nossos inscritos, das pessoas que vão assistir depois, que a live vai ficar aqui registrada, não somente no YouTube, em outras plataformas. Para mim, é uma aula. Eu estou aprendendo. Meu irmão falou, você quer aprender? Quer? Eu falei, quero. Então eu vou lhe passar um professor. E eu falei, poxa, muito obrigado. E caso volte a monarquia, quem seria o imperador ou imperatriz? Olha, hoje, segundo a linha sucessória ao trono brasileiro, hoje é o atual chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que assumiu essa condição depois da morte do seu irmão, o ano passado, em 15 de julho de 2022, que era Dom Luís de Orleans e Bragança. Depois vem Dom Antônio de Orleans e Bragança, Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, aí nós temos a Dona Eleonora de Orleans e Bragança e o Príncipe Henrique de Orleans e Bragança, são os herdeiros do trono. Correto. E caso o imperador faça um péssimo governo, ele pode sair do trono? Ou seja, pode perder o poder? Pode perder o poder? Pode, mas tem que entender que a monarquia, ela, por ser uma monarquia parlamentarista constitucional, segue as regras constitucionais. As regras estão dentro da Constituição vigente. Então, caso ocorra de um monarca ficar doente ou ficar meio
desequilibrado ou cometer algum deslize fora do protocolo de chefe de Estado, ele pode ser deposto pelo parlamento e outros instrumentos para substituição pelo sucessor. Correto. E caso volte a monarquia, na sua opinião, você acha que a capital do Brasil continuaria em Brasília ou voltaria a ser no Rio de Janeiro? Olha, isso daí vai ser determinado pelos parlamentares da época, aonde vai ser, como vai ser. Mas Dom Bertrand sempre diz que tem que ser o menor custo possível. Então, aonde for mais barato e mais acessível à população, assim será. Entendo. O poder, olha, o poder moderador, como atribuição do imperador, ou seja, teoricamente seria o quarto poder, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador, na sua visão, seria responsável pela harmonia entre os poderes? Sim, ele harmoniza os poderes, ele pode dissolver o parlamento, pode convocar novas eleições. Sempre o monarca vai atuar em conjunto com um conselho de Estado. Geralmente é uma decisão colegiada, onde o conselho de Estado vai aconselhar o imperador e ele pode tomar as decisões para resolver o problema político para não se tornar um problema financeiro e econômico. Quando as crises são prolongadas politicamente, se tornam crises muito severas na economia e em todos os setores da sociedade. Então, tem esse lado positivo do poder moderador. E, claro, encarnar os valores de uma nação, porque o monarca, ele assimila tudo que a sociedade vai evoluindo conforme os tempos. Então, é a sociedade que passa ao monarca como ele deve se comportar. Ok. Eu vou ler aqui agora o artigo 98, que fala especificamente sobre o poder moderador. A Constituição de 1824, em seu artigo 98, diz o seguinte: artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e o seu primeiro representante para que, incessantemente, fale sobre a manutenção da independência e equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Você acha, se hoje tivéssemos o poder moderador, teríamos mais estabilidade política e econômica? Sem dúvida, porque quando há um problema, como aconteceu nas últimas eleições, logicamente que aí a sociedade pede para o monarca tomar pulso, já que ele não é um ente político, ele não participa de partidos políticos e nem de grupos de influência. Ele é uma pessoa isenta, como se fosse um juiz de futebol. Ele vai atuar com isenção e resolver o problema na raiz, mas não chegaria ao que chegou atualmente, porque a estrutura da monarquia é diferente. Bom, muitos falam que numa monarquia não existe democracia, pois quem manda mesmo é o rei ou o imperador. Em uma monarquia existe democracia? Na verdade, não existe na República democracia. Apenas os Estados Unidos existe alguma democracia, porque estados e municípios são autônomos. O que seria democracia? Se você pegar a palavra democracia em grego, demo é distrito e cracia pode ser traduzido como governo ou poder. Poder distrital ou governo distrital, ou seja, o distrito ele é soberano. Então, você tem ali a legislação de cada município, por isso que tem voto distrital, por isso que as eleições americanas é por distrito, porque cada estado é soberano e tem as leis ordinárias que cada estado tem.
Então, eles podem, por exemplo, negar leis federais. Então, quando um Estado ele determina o que entra dentro dele ou não, isso é democracia. Quanto mais pessoas no poder, mais democracia. Em países monárquicos, por exemplo, você pode ter eleição do diretor de escola, você pode ter de um delegado. Então, você tem muito mais referendos e mais plebiscitos. Ok. Na monarquia, como seria feita a escolha do primeiro-ministro e dos deputados e senadores? Olha, existem diferenças entre monarquias, porque cada constituição é de um jeito, mas normalmente é pego o partido de maior votação ou coalizão, escolhem 3 nomes e o monarca vai analisar junto com o Conselho do Estado se aqueles nomes são íntegros, se têm capacidade de liderança, se são harmônicos com o Congresso Nacional. E vendo que um dos nomes é adequado, se coloca como primeiro-ministro. Caso contrário, mais 3 nomes são indicados pelo Congresso. Caso não chegue realmente à decisão adequada, é convocada novas eleições, é de uma forma padrão em 90 dias. Até ter o mesmo processo e depois ser sabatinado pelo Senado, por todas os trâmites legais. Interessante. Olha, eu sou sincero, eu confesso, tem que ser verdadeiro. Para mim, é um aprendizado, como eu disse no começo desse bate-papo, né? E eu estou aprendendo muito. E meu irmão, quando falou da sua pessoa, falou, você vai aprender. E eu estou aqui aprendendo. E acredito também as pessoas que vão assistir, os que estão assistindo, enfim, já estão ligadinho e aprendendo cada vez mais com sua pessoa. Além de uma pessoa humilde que é, uma pessoa querida, eu quero cada vez mais agradecer e pedir que as pessoas possam se inscrever no canal também aqui, porque aqui a gente mostra a realidade. A gente dá espaço para as pessoas que querem mostrar essa realidade. Você fala mesmo. Eu percebo que você fala e não tem medo de nada. Você bota para quebrar mesmo e é assim que a gente tem que ser. Falar a verdade. Meu irmão está me dizendo aqui, chegou uma pergunta, é isso? No zap dele ali, que tem pessoas que ele mandou o link também, e também, entendi, mandou no zap dele. Bom, diz o seguinte, muitos dizem que a monarquia custa muito caro. O que é mais caro, a monarquia ou a república? Olha, se fizer um levantamento das repúblicas e das monarquias, lá, por exemplo, na Inglaterra, custa menos que um cafezinho o preço da monarquia por habitante, né? E lá, em média, é 1/6 do valor que é gasto o Castelo de Buckingham. E, aliás, o Castelo de Buckingham não é bancado com o dinheiro dos impostos, é bancado com o próprio patrimônio da família imperial inglesa, que esse patrimônio é gerido pelo Estado. Então, quando dá o lucro desse patrimônio, anualmente, 1/3 fica para os custos do Castelo de Buckingham e 2/3 fica para o Tesouro inglês, ou seja, dá lucro para a Inglaterra. E, lógico, quando você tem uma família reinante, você tem um aumento do turismo. Em média, é de 6% o PIB em função da própria família reinante. Então, atrai turismo. Ok. Você acha que a monarquia tem alguma chance de voltar? Caso volte, você acha que teríamos uma nova Constituição ou voltaria de 1824? Olha, já tem o projeto constitucional do príncipe Luiz Felipe, que está no site constituiçãolibertadora.com.br. É uma Constituição que engloba a Constituição de 1824, a Constituição do Japão, a Constituição da Alemanha, a Constituição da Suíça, a Constituição até a de 88, algumas partes, a Constituição de 1824. Ele conseguiu fazer uma Constituição bastante enxuta e ela já tem a base parlamentarista. Caso haja a aprovação dessa Constituição, em 12 meses haverá um plebiscito. E aí pode-se voltar à monarquia por meio do voto popular.
Bom, se a monarquia voltar, é bem provável que a bandeira imperial voltaria a ser a bandeira oficial do Brasil. Mas o significado das cores da bandeira imperial é bem, né, diferente da bandeira republicana. Você sabe nos dizer quais são os significados das cores da bandeira imperial? O pessoal acha que a bandeira imperial é o verde é da mata e o amarelo é do sol. Na verdade, a bandeira imperial, o verde, é dos Braganças, simboliza Dom Pedro I. E o amarelo é a Dona Leopoldina, que é a Habsburgo. Então, os dois simbolizados aí na bandeira. Aí você tem o brasão dos Orleans e Bragança, aí tem a coroa, porque Deus está acima de todos, e toda a simbologia, tanto da parte cultural quanto de outras simbologias. E as estrelas? Essas estrelas, o quê? São os estados brasileiros. Ok. Bom, é verdade que a primeira Constituição foi imposta por Dom Pedro I, pois Dom Pedro I dissolveu a primeira Constituinte. Né? Na sua visão, com a volta da monarquia, como seria a relação do Estado com a religião? A relação sempre, hoje em dia, o pessoal fala muito do Estado laico. Nós não podemos confundir Estado laicista, que persegue religiões, mas, de uma certa forma, o Estado laico ele prevalece para que todas as religiões tenham espaço. A família imperial ela não impõe religião, ela apenas segue, logicamente, a chefia de Estado. E a sociedade ela não é alterada com a monarquia, ela não vem para alterar esse tipo de coisa, mas sim prover a ordem pública, o progresso e, logicamente, a união e o bem-estar de todos os brasileiros. Mas me diz uma coisa, por favor. O que os monarquistas pensam sobre o 15 de novembro de 1889? Foi um dia triste, porque foi um golpe militar que tinha uma mistura entre romance entre o Marechal Deodoro, Dona Adelaide e logicamente, Silveira Martins, que a gente pode tratar, porque é bem extensa a história, e, logicamente, o período da libertação dos escravos e a Guerra do Paraguai, que foi conquistada pelo Brasil. Infelizmente, os militares queriam aumento, queriam honrarias, e esses três lados, mas, logicamente, a pressão política dos fazendeiros, derrubaram a monarquia e, infelizmente, os escravos que eram para ser indenizados com máquinas, com terras, com condições de produzir, acabaram a revelia, não tendo sido, logicamente, indenizados, e depois, consequentemente, mais à frente, formou-se as favelas, infelizmente. Eles não tinham para onde ir. Alguns ficaram nas fazendas e outros não tinham onde ir, infelizmente. Então, para nós, foi uma covardia, porque a família imperial estava trazendo bem comum para o nosso país, né? Todo mundo feliz, o povo feliz e prosperando, e, infelizmente, um golpe militar vergonhoso, com 300 soldados, e depois a família sendo expulsa da nossa nação, sem qualquer chance de reação. Bom, eu quero dizer uma coisa. Parece que eu fiz uma pergunta para você anteriormente também, não sei, que o meu irmão me passou um papel aqui rápido. Ele, olha, faça uma correção rápida. É essa aqui, irmão. Ele me pediu para fazer uma correção aqui. É verdade, é isso que eu leio? É isso? Ó, é verdade que a primeira Constituição foi imposta por Dom Pedro? É isso? É isso? Hã? Se foi imposta por Dom Pedro? É verdade? Sim, a Constituição de 1824 foi feito por juristas e passou no crivo de Dom Pedro I, para que a Constituição pudesse ser a melhor para os brasileiros. Então, o poder moderador, ele como representante do povo, checou todos os dados da Constituição e depois
ela não passou por um referendo. Ela, aliás, foi votado em cada estado se o povo queria ou não. Não foi exigida imposta, mas foi votado em cada estado se a população queria e foi ganho com larga margem em todos os estados. Então, essa foi a primeira Constituição que realmente teve aquele ar de emanado pelo povo, aquela Constituição, por ser originário de Dom Pedro I. Ok, bom, acabo de receber mais uma informação aqui, chegou mais uma perguntinha, chegou aí no Zap, né? Me passou aqui agora. Com a volta da monarquia, como seria a relação do Estado e religião, na sua visão? Seria como é hoje, um Estado onde todas as religiões são respeitadas. Nós estamos num momento diferente de 1889, 1822. Hoje o mundo mudou e a família imperial e a monarquia ela evolui com o tempo. Inclusive, englobando todo tipo de ideologias, de pensamentos, respeitando a individualidade das pessoas sendo o que elas querem ser. O importante é isso, dar liberdade para elas viverem da forma como quiserem. Bom, realmente, eu quero te dizer que tem mais uma pergunta de pessoas. Deixa eu falar o nome dessas pessoas, depois a gente fala no final? Beleza, então, tá certo. Dom Pedro II era contra a escravidão? Sem dúvida. Mas, assim, na época da escravidão, se falava muito que o Brasil deve muito para a população, o mundo, etc. Na verdade, a escravidão era geral no mundo. Todos os países eram escravizados no sentido de como que era a escravidão. Existia sempre as guerras e quem perdia as guerras era escravizado, para não ser dizimado aquele povo. Era uma preservação do povo e depois, naturalmente, isso ia perdendo a validade. Então, quando o Brasil foi independente de Portugal, ele teve que fazer um projeto para realmente a escravidão acabar por meio de um projeto que foi a Lei Áurea. Agora, outros países, colônias portuguesas, por exemplo, o Vaticano pediu para o rei da época acabar com a escravidão, e assim aconteceu. E a princesa Isabel e Dom Pedro II sempre tiveram esse pensamento de acabar com os escravos, tanto que eles compravam a liberdade de vários escravos. Não existia a lei, mas eles compravam as cartas de alforria e libertavam os escravos. Fizeram isso muitas vezes, com o dinheiro do próprio bolso. Nossa. Bom, eu quero deixar bem claro que nós estamos aqui com um militante monarquista, Marcos Ferrari, do canal Monarquia Livre, que fala sobre monarquia, notícias nacionais, internacionais, criptomoedas, uma pessoa ilustre, ou seja, uma pessoa ativista do movimento monarquista que luta pela liberdade. É isso mesmo. Me diz uma coisa sobre a questão assim, é verdade que em 1964 a família real não aceitou restaurar a monarquia através de um golpe proposto pelos militares? Na verdade, começou essa história em 1961, quando se implantou aqui no Brasil a República Parlamentarista. Ela durou em torno de 2 anos. Em 1963, o Exército foi até a fazenda de Dom Pedro Henrique querendo restaurar a monarquia, mas uma república coroada, ou seja, o exército mandava e a família imperial ficaria de enfeite. E aí a família imperial disse que só voltaria por meio de um plebiscito, que foi um pedido da princesa Isabel. E até hoje o movimento monárquico não aceita qualquer tipo de golpe militar, porque a princesa Isabel deixou muito bem claro que a monarquia só volta
é por aclamação popular. E hoje a aclamação popular é um plebiscito. Correto, correto. Bom, em 2018, um dos descendentes da família real saiu candidato a deputado federal por São Paulo, o senhor Luiz Felipe de Orleans. O que você, como monarquista, pensa sobre isso? Olha, o príncipe Luiz Felipe, ele tem títulos em outros países. Aqui no Brasil, ele já não é herdeiro, porque Dom Eudes, o pai dele, acabou desistindo do trono. Assinou ali a renúncia para casar com a mãe dele. Então, simplesmente, naquela época, a princesa Isabel disse que príncipe tem que casar com princesa para preservar a cultura de chefia de Estado, já que as pessoas do cotidiano pensavam mais no cotidiano, na chefia de governo. Então, não seria adequado que essa cultura de chefia de Estado que se quebrasse. Então, por isso que casa príncipe com princesa, para ampliar os laços consanguíneos e união entre os povos. Então, de uma certa forma, foi exatamente isso que baliza todo o movimento monárquico quando se fala aí de casamentos. Agora, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele, na visão agora da família imperial, ainda continua sendo príncipe, porque ele é membro da família, mas como ele não tem o título, ele é uma espécie de plebeu. Então, ele pode viver a vida dele política da forma como ele bem entender. Inclusive, ele falou em entrevista, muitas das vezes, por meio do meu canal e outros canais, que ele se sentia confortável de não ser herdeiro, porque ele pode falar coisas ao qual Dom Bertrand não pode, porque existe um comportamento diferente, como se fosse uma embaixada pró-monarquia e como se fosse, logicamente, Dom Bertrand um chefe de Estado. Agora, o Luiz Felipe já vai mais para o lado da chefia de governo. Então, ele poderia ser um primeiro-ministro, ficaria muito feliz, ou se ele quiser ser presidente, governador, como ele bem entender. Bom, o senhor sempre... Bom, o senhor acabou de dizer que já entrevistou o senhor Luiz Felipe. Já entrevistei. E me diz uma coisa, é uma pessoa, assim, tranquila, que muitas pessoas pensam, né? Poxa, como ele será? Como é que é ele? E o senhor, né, uma pessoa que tem um conhecimento, e poderia passar para os nossos internautas, pessoas que estão assistindo, como é este homem? Este homem ser humano, sabe? Que quando o senhor está com uma pessoa, o senhor tem aquela energia. O senhor sabe, no olhar, se a pessoa realmente é o que está dizendo, ou se é uma capa, entendeu? O senhor pode dizer o que o senhor sentiu dessa pessoa? Do senhor? Sim. O Luiz Felipe é uma pessoa bastante simples. Uma vez ele estava em Brasília, para ilustrar bem o que ele existia ali, eles iam sentar na mesa para comer, e uma moça foi à toalé. E ele, enquanto a moça não voltou, não sentou na mesa, ele não sentou. Ele ficou esperando a pessoa voltar do banheiro para poder se sentar. Então, ele tem esses cuidados e esse estilo. Dom Bertrand é a mesma coisa. Dom Bertrand é uma pessoa muito simples, gosta de tomar vinho, de tomar cachaçinhas, de uma forma moderada, toma cerveja, come feijoada, é uma pessoa bem comum. Os príncipes e as princesas e os reis de outras monarquias também têm hábitos simples. A dona Margarete, ela que é rainha da Holanda, ela vai fazer feira. Ela sai lá do palácio e vai comprar lá as laranjas, as maçãs dela e reclama dos preços também. O Dom Pedro II sentava para tomar cerveja com o povo, sempre foi assim. Eles são muito simples. O Felipe VI, o rei da Espanha, ele anda de calça jeans, ele vai nas escolas, vê se a aula está sendo bem dada, dá aula também, está junto das crianças. A Rainha Elizabeth tem uma
passagem muito curiosa, quando David Beckham foi receber lá o título dela, ela apertou a bunda dele. Então... Tá bom. Vai, desculpa, perdão. Então faz parte da simplicidade, é normal. Que bom, legal. As pessoas às vezes acham que a gente é acostumado, eu mesmo quando estou à rua, você conhece muito bem aqui a Praça da Sé, né? Praça da Sé em São Paulo. E sempre que eu passo por ali, vejo tantas pessoas e tal, e tem muitas pessoas que passam com o nariz empinado, aquela coisa, pessoas que às vezes não tem nada, né? Não tem nada, não é o espírito, não. Não tem nada mesmo, nem espírito, nem material, não tem nada. E se passa achando que é alguma coisa, aí você, o senhor ou a senhora, quem quer que seja, estamos ouvindo, né? Vê um rei, vê um príncipe, uma pessoa que tem condições, não é questão de financeira, não, mas tem ali, né? O seu poder, e humilde, tranquilo. Bom, vamos lá. Eu quero perguntar a essa pessoa um pouquinho, eu sei que é um pouco triste, mas o senhor pode falar um pouquinho de Dom Luiz, né? Que, infelizmente, né? Se foi, não está mais entre nós aqui na Terra. Olha, Dom Luiz foi uma pessoa que praticamente ele balizou a minha vida, né? Quando eu conheci Dom Luiz, quando eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 48, né? Ele sempre muito humilde. Uma vez eu estava sentado no sofá com ele, aí ele olhou para minha cara e disse: por que o senhor vem aqui escutar um velho falar? Eu falei para ele: porque eu tenho muito a aprender com o senhor, né? Então, esse lado humilde, esse lado de profundo conhecimento, esse carinho, ele era uma pessoa muito brincalhona, marcou muito a chefia da Casa Imperial em relação a Dom Luiz. Inclusive, foi a pessoa que nos devolveu a liberdade de expressão em 1988, na Constituição de 88. A missão dele foi ter escrito uma carta aos parlamentares dizendo: se os comunistas podem se expressar, por que os monarquistas não? E assim, Dom Luiz voltou a fazer tudo aquilo que ele sempre quis, que foi trazer à luz a monarquia e não deixar a chama monárquica apagar a partir daquela conquista da liberdade de expressão. Então, quando Dom Luiz morreu, realmente as pessoas ficaram muito tristes, mas ele já estava sofrendo, já há um tempo ele estava hospitalizado. Infelizmente, por causa da idade e da paralisia infantil que ele tinha, que foi contraído na Alemanha, já que não tinha vacina, estava em plena guerra mundial, infelizmente ele contraiu a doença, mas mesmo assim sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Então, convivi muito com ele e a gente guarda no coração Dom Luiz sempre. Bom, você disse que conviveu muito com ele e, bom, que marcou no aprendizado? Porque você esteve no lado de uma pessoa que você cada vez mais aprendeu. Mas tem coisas que marcam, momentos que ficam marcados mesmo. O que te marcou nessa caminhada no lado de uma pessoa maravilhosa que foi Dom Luiz? O que marcou foi não só o cuidado com as pessoas, e principalmente a devoção que ele tinha por Maria. Ele era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e sempre rezou muito pelos brasileiros e sempre lutou muito pela paz entre os brasileiros e a continuação da esperança da monarquia. Esse lado humano dele e esse lado de sempre persistir e manter realmente a chama monárquica acesa. Então, isso me marca muito. E é lógico, o que mais me marcou, assim, em termos de fato, foi quando eu o conheci mesmo. E aquele momento ali que eu estive com ele. E eu acabei já falando aqui na live, mas realmente é uma pessoa muito especial. Era quase
é um sacerdote. Você estava perto de Dom Luiz, você via, você tinha um ar diferente, era uma pessoa diferenciada. Dom Luiz tinha aquela fala gostosa, mansa, aquele cara que, ou ele era um explosivo. Não, totalmente tranquilo, super brincalhão, super religioso, mas bastante acessível. Uma vez a gente estava na sala fazendo aclamação. Sim. E o pessoal estava distribuindo Guaraná Tubaína. Ele falou, não, eu quero tomar, quero experimentar isso. Tomou, gostou e pediu mais. Então, Tubaína. a simplicidade dele é incrível. Ele gostou do Guaraná Tubaína. Bom, me chegou uma pergunta aqui. Meu irmão Anderson, locutor, você conhece, ele que colocou a gente para falar. Eu sou muito grato, primeiro a Deus e a meu irmão aqui, para falar com você. Sempre tive vontade, mas meu irmão falou, calma, calma. Será que ele fala mesmo, meu irmão? Será que esse tio vai falar comigo? Estamos agora com ele, militante monarquista Marcos Ferrari. E eu peço que vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal G Santos News e nas redes sociais. Eu faço um trabalho voluntário, eu não estou aqui para receber valores de ninguém, faço um trabalho voluntário, todo mundo pode assistir o canal. E é isso, a gente gosta de ajudar pessoas que realmente querem vencer na vida e aprender, né? Aprender, porque hoje, graças a Deus, estamos tendo aqui, né, meu irmão Anderson, uma aula. Você sabe muito aí, você estuda bastante. Mas eu estou aqui, ó, devagarinho, estudando um pouquinho. E estou muito feliz com a sua pessoa, viu? Muito obrigado, Marcos. Agora, uma pergunta que chegou aqui agora. Essa aqui, bom, é o que está acontecendo, né? Sobre as manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil. O que você pensa sobre isso? Olha, evidentemente que a família imperial, ela sempre lutou pelos valores da família, da tradição, da propriedade, da vida, da liberdade. São bandeiras que são coisas que antecedem a existência do Estado. O Estado não existia e sempre existiu isso desde sua existência. De uma certa forma, o governo anterior estava, por base, fazendo essa defesa desses valores. Mas, infelizmente, a República, como é uma praça de negócios, é um rolo total, não dava para nós realmente chegarmos a apoiar qualquer tipo de algo a mais do que eu não digo apoiar, mas dizer, bom, o pleito eleitoral ganhe quem ganhar, mas infelizmente com a desordem da República deu no que deu, uma desordem, um caos institucional e uma divisão, que esse é o mais duro, a divisão entre parentes, amigos, familiares. Isso aí que mais machuca, porque Dom Pedro I sempre quis a unidade do Brasil e, de repente, viu essa unidade ser manchada por uma polarização. Então, de uma certa forma, como diz Dom Bertrand, quem ganha tem que governar. E se houve alguma irregularidade, o sistema tem que resolver. E até as pessoas falaram, mas as Forças Armadas não reagiram. De uma certa forma, as Forças Armadas disseram, nós não vamos servir nem a A e nem a B. As Forças Armadas estarão íntegras e serão guardiãs dos brasileiros. Portanto, a gente não tem o medo de radicalização, como é a Venezuela. Eu não vejo, porque as Forças Armadas estão íntegras. Lá na Venezuela, o Hugo Chávez acabou conseguindo o apoio das Forças Armadas em relação ao seu governo. Então, a gente vê que não tem o que fazer. Temos que mudar a Constituição e temos que voltar a unir os brasileiros. Podemos ser uma pátria que todos possam ter suas tendências políticas respeitadas e o seu modo de viver. Então, nós lutamos por isso. Agora, quem foi para os quartéis, até sugiro que volte às suas casas para que possa, de repente, aí, lutar por outras bandeiras e lutar pelo Brasil de uma outra forma.
Bom, eu vi no seu canal, você mesmo falando sobre, inclusive, sobre manifestação. Achei interessante. Você falava, olha, você, fulano de tal, é, acham que só vocês podem fazer, só vocês podem, os outros não podem. Você é totalmente imparcial, mas você falou a realidade, você mostrou a verdade ali, entendeu? Você estava mostrando, estava falando ali, eu não sei se vê, assistir ali, eu achei, olha, ele fala a verdade. Quer dizer, se um exemplo, aqui eu não vou falar, eu vou falar assim, um exemplo. O presidente atual, o presidente que perdeu, pronto. O presidente atual, o povo lá do presidente atual, pode fazer algo e o cara que perdeu não pode? Manifestação, entendeu? O pessoal está se unindo, fazendo a manifestação deles ali na luta. Poxa, eles acreditam, entendeu? Agora, é como você acabou de falar, né? Olha, você deve fazer isso, isso e isso, tá certo, mas eu acho assim, eu gostei quando você disse. Você falou ali, você jogou duro, eu falei, olha que legal. Quer dizer, não atacou ninguém. Eu não me senti atacado. É realidade. Então as pessoas têm que entender. Quem ganhou, beleza. Tá errado? Vamos lutar para mostrar onde está o erro. Isso é o que eu estou dizendo, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Vamos lutar para mostrar onde está o erro. Agora, independente que fulano, você ganhou, tudo bem, eu perdi, beleza, você vai administrar. Mas se eu sentir, se eu achar que está errado, eu vou lutar por aquela causa e vou achar que está errado e vou tentar mostrar e provar que está errado. Isso eu estou pensando. Agora, não basta o outro lado. Não, vocês não podem fazer isso. Não sei. Só sei que é isso que eu estou te perguntando. Não sei se eu estou errado na minha colocação. Você me ensina, por favor. Não, claro, a lei tem que ser para todos. As regras são para todos. Então, se um lado está tendo vantagem e o outro lado está sendo calado, está errado. Mas é aquela velha questão. O pessoal inventou essa história de Estado democrático de direito, onde os representantes mandam no povo. Isso aí é a República. Então, se você tem a República com esse pensamento e a Constituição, ela não tem instrumentos para resolver impasses políticos, tem que alterar. E as pessoas ainda não caíram na realidade que o sistema não funciona. É a mesma coisa você ter uma empresa, você quer fabricar uma máquina de lavar, a máquina de lavar não lava. Não lava, não faz nada, porque o sistema está errado. Você muda o material, mas o sistema está errado. Então, você alterando o sistema, você vai ter um produto que você queira. Assim como vai ter os serviços que as pessoas querem. Agora, infelizmente, o sistema está errado. Como é que eu vou 100% apoiar quem está na rua, dizendo, olha, vamos manter o sistema? Eu falo, olha, infelizmente eu sou monarquista, eu não quero manter a República. Você quer manter a República, vote certo e cobre dos parlamentares, e cobre mesmo. Se você estava achando que o voto não estava legal, era para ter feito a movimentação lá atrás, né? Muito lá atrás, até mesmo na época do Aécio Neves, que teve também o mesmo problema, e ninguém fez manifestação. Por que não fez a manifestação com o Aécio e resolveu ali que não tinha um STF muito mais organizado, né? Então, ali poderia ter tido a mudança. Como não fizeram, foi empurrando com a barriga e aí chegou o problema, né? Por causa que não ficaram satisfeitos com o candidato, o Lula, não ficaram satisfeitos com a forma que ele foi absolvido, a forma como foi conduzida a campanha, etc. Então, isso daí já é o sistema que está errado. O TSE é um membro do Supremo Tribunal Federal, poderia ser um TSE independente, ou poderia tirar o poder de Brasília e passar para estados e municípios. Quanto menos dinheiro em Brasília, menos cobiça ao poder, menos problema geral, né? Porque tudo que vem de Brasília nós engolimos e goela abaixo, mas a República funciona dessa forma. Algumas repúblicas é menos tensa,
como o caso da República da França, o caso da República da Alemanha e o caso da República Americana, é menos tenso porque tem uma Constituição um pouco melhor. O restante passa pelos mesmos problemas. Então, não tem como eu chegar e apoiar incisivamente essa manifestação, sabendo que eles não queriam mudar a estrutura mesmo. Então, acabou no dia 31 vencendo o mandato do Bolsonaro, o Mourão deu aquele Feliz Natal, aquele Feliz Ano Novo bem gostoso, né? Galera já devia ter saído, infelizmente aí não saiu da porta dos quartéis. E aí deu no que deu. Deu no que deu no dia 8 ali. 1.200 pessoas presas e não há o que fazer agora, aguentar o rojão. Correto. Olha, eu quero te falar uma coisa. Que lindo, né? A gente percebe aqui essa bandeira. Eu sou sincero, eu estou aqui muito feliz. Eu tenho que falar a verdade, porque G. Santos mostra a realidade sem medo da cara feia. Eu tenho medo de ninguém. Eu tenho respeito. Temos que respeitar, dentro da lei. Agora, ele me mostrou, poxa, Anderson, caramba, e hoje eu sei o que é o verde, o significado do verde, do amarelo, né? As estrelas, a coroa, enfim, interessante. Então, isso é viver, é você aprender, você procurar aprender. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, elas devem também, sim, cobrar seus direitos. Sim, porque, poxa, olha, que coisa feia que a gente já viu. Eu vou falar na política, aqui no Brasil, os caras, para não dizer nomes aqui, gastando milhões e milhões em produtos que, vamos lá, peniano, caviar, isso e aquilo, e pessoas passando necessidade, né? Você vê aquelas criancinhas, a gente não pode fazer nada, a gente quer ajudar, mas às vezes não tem possibilidade de você dar um dinheiro, porque se você, vou dar um dinheiro, a pessoa não vai querer buscar uma oportunidade de trabalho, e etc e tal. Os governantes em si, ali, STF, Câmara, tudo, o que for executivo, legislativo, criar projetos mais para ajudar pessoas que estão aí. Nós estamos aí, meu Deus do céu. Eu fui ali na estação Júlio Prestes, ali na Luz, onde tinha Cracolândia. A Cracolândia saiu de um lugar que é Júlio Prestes, está em outro lugar. O que eu vi foi ali um monte de cara, guarda municipal, profissionais recebem ordens, chutando um monte de cara, usuário de droga ali. Mas são usuários de droga. Mas, puxa vida, os usuários de drogas, ou pessoas de situação de rua, ou moradores de ruas, que já foram pais de famílias, que já foram pessoas bem-sucedidas na vida. Eu mesmo tive possibilidade de entrevistar, Marcos, não saindo do tema, várias pessoas que foram empresários. Pessoas, por que você está aqui na rua? Olha, eu estou aqui porque minha mãe separou do meu pai, eu não aguentei, ou então é porque a minha esposa me largou, eu não aguentei. Outras, eu tenho um vídeo aqui de pessoas ia se jogar da ponte, Salvador, Bahia. A pessoa ia se jogar, eu do nada, não sei, eu andando, vi a pessoa ali, com licença, comecei a conversar com a pessoa, comecei a chorar. Eu não sei como aquilo aconteceu, comecei a chorar. Eu falei, olha, você é jovem, o que está acontecendo com você? A pessoa começou a chorar, olha, ia me jogar. Se você não para conversar comigo, ninguém para. Ninguém conversa. Então, os políticos, para voltar aqui, os políticos, pelo amor de Deus, vamos pensar. Olha aí, hoje a gente falou de um rei, falou de um príncipe, falou de pessoas humildes. Tem cara que ganha eleição. Eu não vou nem falar o cara que ganha eleição. O assessor do cara, que é um Zé Ninguém, eu logo falo assim, eu gosto. Eu logo falo assim, que não tem nada com nada, acha que é alguma coisa. Não é todos, é respeitando. Não é todos, é respeitando. Então a maioria, sim, se acha que é alguma coisa. Oh, meu Deus, vamos se ligar. Olha com quem eu estou falando. A qualidade de pessoa que eu estou falando. Eu te garanto, ajudar não é você ter dinheiro e dar para a pessoa. É você dar atenção. Aqui eu estou recebendo uma atenção que as pessoas que vão assistir essa live estão assistindo. Poxa, que legal. Marcos Ferrari, quem é Marcos Ferrari? Procura saber quem é esse homem. Um homem que tem influência. Um homem que realmente fala com a gente tranquilo. Eu sou sincero. Eu falei, meu irmão, ele vai falar com a gente mesmo. Meu irmão, ele vai falar. E estamos aqui falando contigo. Agora, para a gente já estamos estendendo um pouquinho o horário. Eu não quero te segurar aqui, você tem seus compromissos. O que seria uma monarquia constitucional
parlamentarista. Acaba de chegar pelo WhatsApp do meu irmão Anderson. O constitucional parlamentarista é que faz com que o parlamento ele tenha mais força. Quando você tem um presidente da República, ele não é o mais influente do parlamento. Ele é um político que vai tentar apoio do parlamento. Mas quando você tem o primeiro-ministro, ele vai ser escolhido pelo parlamento para ser o representante, o líder daquele parlamento. Então ele vai ter mais força para apresentar os projetos, que é diferente hoje que um presidente pode não estar de acordo com o parlamento, que foi o caso do Bolsonaro no começo do mandato, e agora está sendo Lula, que está tendo problema com o parlamento. Ou seja, não anda o governo porque não tem sintonia, não tem pensamento comum e às vezes o presidente não é reconhecido como líder. Embora ele ganhe as eleições, a liderança é uma coisa natural. As pessoas aceitam ou não. Aceitam por princípios ou por capacidade. E talvez o parlamento nunca vai respeitar o presidente da República por não achar que ele é capaz ou que ele é honesto ou não. Então, tudo isso termina no parlamentarismo, onde o parlamento ele se fortalece, né? E aí você tem o freio e o contrapeso. O parlamento fiscalizando o chefe de Estado, o chefe de Estado fiscalizando o parlamento e, logicamente, a população tendo mais poder de tirar os parlamentares e cobrar mais os parlamentares. E os parlamentares serem muito mais fiéis a seus eleitores, porque sabe que se não trabalhar, ele vai ser cobrado e tirado, se ele realmente não for bom. Correto. Marcos, veja bem, Marcos, o que você pensa sobre o governo atual do Brasil? Olha, se vou analisar pelo que todas as monarquias são, o governo do Lula é um governo de máquina inchada. Eu até fiz uma live sobre isso no TikTok, onde se tem um custo muito alto para a sociedade, principalmente para o empresário, onde o produto fica muito caro e que acaba vendendo por um preço muito alto e poucas pessoas têm condição de comprar aquele produto. Quando você trabalha com o Estado mínimo, você tem menos impostos, menos custos, e aí o produto sai mais barato, muita gente compra esse produto, e aí você tem um crescimento das receitas do governo com o volume de vendas para todas as pessoas. Agora, esse governo, quando ele incha a máquina pública, cobra muitos impostos, você vai acabar tendo o risco de quebradeira das empresas e ainda aí vão ter que dar dinheiro para as empresas ou financiar as empresas para não quebrar. Então, você fica colocando as empresas na UTI, elas não se desenvolvem e não conseguem evoluir na sua tecnologia, atrasa o país. Então, em termos práticos financeiros, é um governo que realmente vai trazer problemas para a indústria lá na frente. Algumas empresas já estão encerrando as atividades para anteciparem a essa consequência, porque é melhor terminar agora do que terminar com prejuízo lá na frente. Então, tem pessoas que vendem as empresas e se preparam, infelizmente, para o pior. As expectativas pioram, o mercado se sente mais pressionado em não investir e não em contratar. Então, de uma certa forma, esse governo que está hoje no país, ele faz um retrocesso no que é realmente em todas as monarquias parlamentaristas e países desenvolvidos. O Estado enxuto, baixos impostos
e grande competitividade, expansão do mercado, e através da expansão, o aumento dos salários, com a concorrência entre as indústrias que querem buscar seus funcionários, expandir a sua produção. Então, você cresce o salário e você tem produtos mais baratos. E aí é o bem-estar de todos. Correto. Bom, eu quero pedir a oportunidade das pessoas que possam se inscrever no canal, que estamos aqui de Santos News, e também no canal do meu amigo, que está aí falando agora. Pode falar o seu canal. Eu sei, mas quero que o senhor fale. Meu canal é Monarquia Livre, que está em todas as redes sociais. Estamos tanto no YouTube, TikTok, Dailymotion, todos os tipos de rede social. A gente tem o nosso canal ali, tem o nosso espaço. Nesses aplicativos mais novos, TikTok e Quai também, YouTube, enfim, para as pessoas escolherem aí qual canal. E também o Instagram, que a gente coloca ali fotos, alguma coisa mais específica, que vai ter eventos, essas coisas, a gente divulga ali. Tá. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, né, para a gente poder encerrar aqui. Assim, quero a sua pessoa sempre que puder participar, bater um papo aqui com o G Santos, eu te agradeço. A hora que quiser, meu irmão está aí para fazer esse intercâmbio. E vamos sim, sempre bater um papo para poder estar mostrando para as pessoas a realidade, aprendendo também, porque é aula. Quer sim, quer não. Para os ignorantes, para quem falar, eu sou assim, estou nem aí. Quem quer aprender, quem está, né? Eu quero, ok. Quem não quer, legal, a gente respeita também. Eu quero, eu aceito aprender cada vez mais. Me chega mais uma pergunta aqui, já está em minhas mãos. Meu irmão está ali, fala. Calma, Anderson. Anderson, locutor, meu irmão. Bom, ele é assim, você já conhece ele é bem agitado. Na época do Império, tínhamos apenas 2 partidos. Na época do Império, tínhamos 2 partidos e hoje mais de 30. Ixi, você, o que o senhor acha aí desse montão de partidos políticos aí no Brasil? O senhor acha necessário termos esses monte de partido? Meu Deus do céu. Existem partidos muito iguais, uma coisa da outra. Acontece que na sociedade existe muita briga. Cito o exemplo de algumas igrejas. Por exemplo, na igreja evangélica, a pessoa não está satisfeita com aquele pastor, de repente sonha e acaba abrindo uma nova igreja, porque não está satisfeito com aquela doutrina e ele quer passar a doutrina como ele gostaria que passasse. Então ele cria. O partido político é a mesma coisa, briga ali um membro do partido e abre o partido ali, né? Não que seja ruim, claro que diversifica mais, mas também às vezes é muito partido tratando de um mesmo assunto. No Brasil Império existiam 2 partidos porque era um país ainda em formação. Era pequeno o Brasil em quantidade populacional. Era de 5 milhões de pessoas. É um país enorme com 5 milhões. Hoje nós somos 210, 215 milhões de pessoas, que tem uma diversificação bastante ampla. Então, para um país continental como o Brasil, que é o 8º país, se não me falha a memória, maior do mundo em termos de extensão, um dos maiores em termos de uso da terra produtiva, em termos de território utilizável, o Luiz Felipe ele fala que pode até ter mais partidos, mas é mais difícil as decisões. E quanto mais partidos você tem, mais gente falando na tribuna, mais demora. Então, de uma certa forma, pode-se ter menos partidos. Eu não concordo de ter mais partidos, né? Não concordo que tenha mais bancos, que tenha mais indústria, que tenha mais tudo, mas eu vejo que muito partido falando de uma mesma coisa. Eles poderiam se fundir, como estão se fundindo por causa da cláusula de barreira. E tem muitos partidos aí, o PSDB está se unindo aí a outro partido e assim vai, para que não possa ter tanta gente aí tumultuando. É muito, eu acho que 513 deputados é muita coisa, podia ser 200 e pouco. Senado, tá bom, 81 não é tão ruim assim,
mas eu acho que tem muito deputado, né? E deveria ser mais barato. E como nas monarquias, a política, os políticos, até deputado estadual não ganha salário. Deputado estadual não ganha salário, governador não ganha salário, prefeito não ganha salário, vereador também não ganha. E aí o que acontece? A pessoa assume porque ela quer prestar um serviço à comunidade. Então não fica aquela situação de poder e viver da coisa pública. Infelizmente a República, eles aumentam o salário em vez de diminuir. Enfim, faz parte, mas eu acho que tinha que ser um pouco mais enxuto, mas um pouco mais do que o Brasil Império, porque o Brasil está maior, mais diversificado, né? Mais pessoas tendo opiniões diferentes. Bom, Marcos Ferrari, se me permite, para mim, essa questão de mais partidos, principalmente aqui no Brasil, eu, G. Santos, falando, eu estou pensando, não posso falar, eu tenho que pensar e falar. Isso aí, para muitos, é grana, recurso, verba, sabe? Até mesmo o PSDB agora com o PT lá, eu vou logo falar, eu falo a realidade sem medo da cara feia. Geraldo Alckmin, Lula. Política, cada qual. Eu não estou aqui para falar mal da vida de nenhum deles. Mas, puxa, pelo amor de Deus. Quantos vídeos o cara não presta, é bandido, é isso e aquilo. E quando a gente pensa que não, oi, amor, oi, não sei o quê, ô, paixão. Peraí, pelo amor de Deus. Será que se colocasse um salário mínimo, será que se colocássemos aí um salário mínimo, ou então, como você falou quase agora, trabalhar sem receber nada, será que nós teríamos aí 500 e tantos deputados? Será que nós teríamos? O que você me diz? Aí vai depender muito da cultura, né, de cada país. Mas lá na Inglaterra, ou mesmo em outros países com uma visão mais patriótica, eles trabalham pela pátria, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que morou na Inglaterra, aliás, que mora na Inglaterra. O pai dela ajudava em quermesses aqui na minha cidade. E ela aprendeu, desde criança, a ajudar na quermesse. Depois ela foi embora para a Inglaterra e ela foi bem sucedida lá, fez um bom casamento também. E aí chamaram ela para ser vice-prefeita numa cidade. E ela não ganhava nada. Tudo era feita de forma privada, não tinha verba pública. Verba pública era apenas para polícia, justiça e para algum custo ali em relação aos relacionamentos entre cidades. Então, tudo era privado, tudo era doação, muita doação. E as decisões eram raras. Então, ela conseguia conciliar o trabalho dela com o trabalho que ela prestava como vice-prefeita, porque ela queria devolver à Inglaterra todo o carinho que a Inglaterra teve para com ela. Então, foi ela deu ela aceitou o cargo muito para agradecer os britânicos por tudo o que eles fizeram pela família dela. Então, esse é o pensamento de que o poder que ela tem é em prol da população e não em prol do benefício dela. Bom, eu estive recentemente com o ex-governador de São Paulo, João Dória, ex-governador de São Paulo, e não sei se é verdade, mas dizia que doava o salário de governador, que não precisava daquele salário, e doava o salário. É mito isso aí, é verdade? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? É verdade, ele doava porque eu passei em Campos do Jordão, que ele tem lá um predinho, o prédio dele é um quarteirão inteiro, um dos prédios dele. A pessoa extremamente rica, muito bem sucedida, 30 mil reais, 30 e poucos mil, para ele não é nada. Isso aí, de repente, ele gasta aí em almoço, né? É a balada dele de final de semana. Então, para ele não era nada, mas doação.
Doação tá bom. A casa dele é um quarteirão lá em São Paulo. Eu já tenho com ele. 30 mil reais. Eu acho que nem a meia dele custa. A meia dele deve custar mais. Verdade, verdade. Meu grande amigo, o papo tá muito bom, tá gostoso, mas antes das considerações finais, perguntar aqui, olha, já deu horário. Peraí, meu irmãozinho, mas tem uma polêmica que, inclusive, o Marcos Ferrari, ele comentou nas redes sociais sobre o sósia de Lula de 5 dedos. É isso? Eu tô de olho no seu canal. Diga. Eu usei esses vídeos, logicamente, por um lado do humor, mas também acontece de ter, em certas coisas, sósias. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa não consegue ir, ela manda um sósia. Mas o Lula está vivo. Ele está vivo, mas ele estava com problema realmente. Ele teve problema de câncer. Ele teve um problema na língua, acho que de tanto falar. A língua dele zoou, né? Aquela linguinha, né? Aquela linguinha, tiveram que tirar lá um caroço lá da língua dele. Mas ele tá vivo, né? A Janja também. Mas, sim, ele pode ter usado sósia sem problema nenhum em algumas ocasiões. Isso daí é muito comum no mundo existir isso. Mas foi uma coisa muito engraçada e deu muita audiência. O canal, só com essa brincadeira aí do sósia, a gente ganhou mais de 2 mil inscritos com essa brincadeira. Caramba! Caramba! Tá bom. Marcos, eu quero te agradecer. Que Deus te abençoe. Vamos agora, a palavra é sua, de considerações finais. Eu passo a palavra para vocês. Quero agradecer aqui o espaço, agradeço aí ao nosso nobre novo amigo e, logicamente, agradecendo aí ao seu irmão, uma pessoa que eu conheci lá no 7 de setembro, um locutor de mão cheia, uma pessoa sensacional, logicamente atenderia a quantos pedidos ele quisesse, é uma pessoa aí muito prestativa e foi muito importante a participação dele naquele histórico 7 de setembro. E, logicamente, desejo aí ao seu canal muita prosperidade e que ele cresça e expanda aí por todas as redes e que tenha bastante seguidores, porque o senhor é uma pessoa extremamente simpática, comunicativa. Obrigado. E com certeza vai dar muito certo. Obrigado. Olha, eu te agradeço, peço que Deus te abençoe cada vez mais, seja essa pessoa maravilhosa que você é. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a meu irmão que fez essa ponte, o Anderson, locutor, e dizer um segredinho. Oi, mas essa voz que ele tem, graças a Deus, eu me lembro que eu levei ele numa loja, numa cidade chamada Itapevi, aqui na Grande São Paulo, ele estava desempregado, estava sem dinheiro. Vou falar mesmo, vou falar. Ele está aqui, não, vou falar. E aí eu levei ele ali, estava desempregado, eu estava numa loja chamada, uma loja de móveis, tal, eletrodoméstico, e ali eu ia fazer propaganda, porta de loja. E aí eu falei, poxa, cara, meu irmão está sem dinheiro. E eu já tinha um dinheirinho na carteira. Aí eu levei ele. Aí eu falei para a gerente, ela contratou a mim. Mas você vai deixar esse rapaz aqui? Não, porque eu estou treinando ele. Ele ficou meio, vergonha, aquela coisa toda. Mas quando a pessoa já tem um talento, ela tem a força de vontade, a perseverança, ela consegue chegar. Agradeço a Deus, ao meu pai, que está aqui ao lado, ouvindo, a minha mãe, a minha família, e para estar aqui falando com a sua pessoa. Eu sei que a gente sofre, tem os problemas, mas nós estamos aqui para mostrar às pessoas que mesmo com os problemas que a gente tem, a gente consegue chegar onde a gente... Eu estou até emocionado. A gente consegue chegar onde a gente quer, tendo fé e persistência e olhar só aquilo que nos pertence. O que é seu é seu. O que eu quero de você é sua amizade. Eu estive na casa de um amigo, que você conhece muito, o próprio Silvio Santos. Eu ganhei um terno, foi um terno que eu ganhei. E aí as pessoas, quando eu vou lá, o G. Santos está lá e ele não pode me atender, aí o segurança me atende. Mas o seu Silvio não está aqui, chamam de seu Silvio. Aí eu falo assim, não tem problema, eu estou te vendo. Ele fala assim, mas você não veio atrás do seu Silvio? Não. Se ele não está, você está. Você é igual. Ninguém é diferente do que ninguém. As pessoas, eu não posso te olhar porque você tem alguma coisa. Eu tenho que olhar o amor de pessoa que você é. Como eu quero também estender aqui e dizer, eu, pela primeira vez, estou falando contigo, já te admiro. Muito obrigado
e até as próximas. E obrigado, meu irmão, e a minha família, e você. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, obrigado. Gente boa, muito bacana, muito bacana. G Santos News.